Boa noite, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Felipe. Hoje vamos continuar o estudo da Lei 8.213, de 24 de julho de 91. Ela dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências. Nós paramos no artigo 128 da leitura. Enquanto isso, gostaríamos de convidá-lo a subscrever no canal, deixar o like. Se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e no Instagram. Se for comprar pela internet, utilize o link da descrição. Muito obrigado. Lembrando que amanhã nós estaremos no concurso público em São Paulo da Procuradoria-Geral Nacional. Desejo a todos boa sorte e vamos ler aqui, talvez isso aqui também caia amanhã. Artigo 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou concessão de benefícios regulados nessa lei, cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180, por autor, poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser equitadas no prazo até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório. É vedado fracionamento, repartição ou quebra do valor, de modo que se faça em parte da forma estabelecida no caput, em parte mediante expedição do precatório. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. Gente, o que é precatório? Lembrando que foi aberta uma execução, então tem um valor a ser recebido através de uma ação de execução, gerar uma certidão da dívida ativa, e foi decidido o valor a ser pago. Então, é expedido um alvará de pagamento, né? E esse pagamento só é retirado através dos precatórios, que é uma verba do governo federal que paga o que a Previdência deve. Então, ele é soltado, ele é liberado tudo no mês de julho. E é por vez de chegada, né? Por vez de demanda. Não tem como furar fila. Sai no mês, aí sai um precatório, que é um valor a ser pago na certidão da dívida ativa, na decisão final judicial, que tem que ser pago. Então sai todo mês de julho e é por vez. Se não tiver várias decisões a favor e não tiver quantidade para pagar o precatório, ele fica aguardando na fila. Essa aí é a verba dele. É facultada a parte seguinte a renúncia ao crédito, no que exceder o valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo em precatório na forma ali prevista. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. O pagamento sem precatório na forma prevista nesse artigo implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. Parágrafo 7. O disposto nesse artigo não obsta a intervenção de embargos à execução por parte do INSS. Artigo 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidente de trabalho serão apreciados na esfera administrativa pelo órgão da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão. E, na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Bom, olha que importante, acidente do trabalho não é competência da Justiça Federal, estipulado em regra, lei complementar que regula a Previdência, tá? Então, se houver alguma arguição de competência, tá aqui, ó, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo. Então, acidente de trabalho vai pelo rito sumaríssimo. Não é na justiça comum, é no juizado especial civil. Inclusive durante as férias forenses. Então tem alguém de plantão.
mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento da previdência social, através da comunicação do acidente de trabalho. Em São Vicente, é tão eficiente que o INSS é em frente ao juizado especial. Então, se houver algum acidente do trabalho, essa via já deve ser feita, como eu havia informado e exemplificado o acidente do entregador de pizza. O cara caiu, ficou 3 meses sem receber. Eu encontrei ele na rua, na musculação, perdão, na praia ali, e ele não tinha recursos, estava jogado na rua, voltou ao alcoolismo, né? Que estava sem trabalhar, sem compromisso nenhum, tinha perdido a sua vaidade, né? Já estava descuidado, estava com a moral baixíssima e ele perguntei o que aconteceu, ele falou que tinha se acidentado. Eu perguntei se ele tinha recebido os 15 dias, ele falou: "Não, eu recebi da empresa 15 dias". Falei: "Pô, legal. Mas e agora?". Ele falou: Tô sem trabalhar, não arranjei trabalho, não posso trabalhar porque eu estava machucado, né?". Aí eu falei para ele: "Pô, você precisa tirar a CAT lá junto ao novo gerente, que é a comunicação de acidente de trabalho. Ele tem que comunicar você, dar esse documento e você tem que ir lá na perícia". Ele não sabia da informação, acredite nisso, e falou que ia fazer tudo isso. Fez tudo isso. Depois de 6 meses eu encontrei ele todo bonito, com roupa nova, com tênis novo, me agradecendo pelo que eu falei, e ele conseguiu resgatar a dignidade, né? Foi 3 meses horrível para ele, mas depois, com certeza, ele ergueu a cabeça como um cidadão mesmo. A gente não dá devida importância porque ele é motoboy, porque ele é isso ou aquilo, mas ninguém sabe a história dele, o que ele fez no passado, qual a função dele, e todos merecem dignidade, né? Inclusive o entregador, não é mesmo? Bom, artigo 129. Descrição clara e das limitações que ela impõe. Perdão. Quando o fundamento da ação for discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter em complemento os requisitos previstos no artigo 319 da Lei 3.105, de 16 de março, que descreve descrição clara da doença e das limitações a que ele impõe, indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida, declaração quanto à existência da ação judicial anterior quanto ao objeto que trata esse artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se estende ou não a litispendência ou coisa julgada, quando for o caso. Para atendimento disposto no artigo 320 da Lei 3.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos: comprovante de inferimento do benefício de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública; comprovante de ocorrência do acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho, sempre que houver um acidente como causa da incapacidade; documentação médica que dispuser relativa à doença alegada como a causa de incapacidade discutível na via administrativa. Primeiro, determinada pelo juízo a realização de exame médico pericial por período de juízo, deste deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo e de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que ampararam o dissenso, especialmente o que refere à comprovação da incapacidade, da data do início e sua correlação com a atividade laboral do periciando. Quando a conclusão do exame médico pericial, realizado por período designado pelo juízo, mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar o procedente pedido. Se a controvérsia versar sobre outros pontos além do que exige exame médico pericial, observado o disposto para o primeiro desse artigo, o juiz
O juízo dará seguimento ao processo com a citação do réu. 130. Na execução contra o INSS do Seguro Nacional Social, contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o prazo que se refere ao artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. O ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja a declaração da inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo ou dos tribunais superiores. Parágrafo único. O ministro da Previdência Social e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa abster-se de constituí-los, retificar o seu valor ou declará-los extintos de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa, formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor o recurso de decisões judiciais. Artigo 102. A formalização de desistência ou transigência judiciais por parte de procurador da Previdência Social será sempre precedida de anuência por escrito do Procurador-Geral do Instituto Nacional, INSS, ou do presidente desse órgão. Os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Os valores a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do INSS, definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Até que o CNPS defina os valores mencionados nesse artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral, do presidente do INSS, a formalização de desistência ou da transigência judiciais, quando os valores referentes a cada segurado, considerados separadamente, superarem, respectivamente, 10, 30 vezes o teto do salário do benefício. Artigo 133. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente combinada, sujeito ou responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Os valores expressos em moeda corrente desta lei serão reajustados na mesma época, com os mesmos índices utilizados para reajustamento dos valores dos benefícios. Salário de contribuição utilizado no cálculo do valor do benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigente nos meses que se referirem. Artigo 135-A. Para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 94, o cálculo do salário benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por idade permanente, incapacidade permanente, o divisor considerado do cálculo da média do salário de contribuição não poderá ser inferior aos 108 meses. Olha que ótimo. Para cálculo da contribuição, ele vai pegar 108 meses e dividir, né? E lembrando que ele multiplica pelo valor do índice previdenciário, né? Ficam eliminados a menor e maior o valor teto para cálculo do salário do benefício. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos estudantes, instituído pela 7.004, 4.082, mantendo-se o pagamento dos benefícios da prestação continuada, com data de início à entrada em vigor dessa lei. Ficam extintos os regimes de Previdência Social, instituídos pela Lei Complementar número 11. Com 11 de 25 de maio de 1961 e 6.266 de novembro de 75, sendo mantidos com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência dessa lei, para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere esse artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de 91, bem como o trabalhador ou empregador rural, cobertos pela Previdência Social Rural, a carência da Previdência por idade, por tempo de serviço especial, obedecerá a seguinte tabela.
evidente enquanto o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. (143) Trabalhador rural, hora quadrado como segurado obrigatório do regime geral de previdência social na forma da linha A, no inciso 1º do artigo 4º, do 7º do artigo 11 dessa lei, poderá requerer a aposentadoria por idade no valor do salário mínimo durante 15 anos, contado a partir da data de vigência dessa lei, desde que comprove o exercício da atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao que beneficia em número de meses, idêntico à carência do benefício. Então, trabalhador rural, 15 meses, 15 anos, já tem um salário mínimo, tá? Então é uma lei mais que especial, né? É um benefício para o trabalhador rural. As prestações e o financiamento referentes aos benefícios do ex-combatente, do ferroviário, servidores público ou autárquico federal, ou em regime especial que não optou pelo regime de consolidação da lei do trabalho, na forma da lei 6.184, bem como seus dependentes, serão idênticos à carência do referido benefício. Serão objeto de legislação específica. Então, o ex-combatente, o ferroviário, o servidor público ou autárquico tem lei específica, tá? Ele não é seletista, ele é estatutário, então ele tem lei específica, não é mesmo? Assim como o militar, várias outras pessoas têm lei específica, inclusive os que têm lei especial, têm lei específica também. Professores, todos têm ou lei específica ou se enquadram na lei, um parágrafo ou alguma parte especial para ele. Até que seja elaborada a lista das doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, depende de carência a concessão do auxílio-doença e das aposentadorias por invalidez ao segurado que, após filiar ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilortrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, ostente deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida ou contaminação, todos esses. Não é mesmo? Artigo 153. O regime facultativo comunitário da Previdência Social será objeto de lei especial a ser submetido à apreciação do Congresso Nacional dentro de 180 dias. O regime que regulamentará esta lei em 60 dias, que era o prazo de vacatio legis. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É a publicação mesmo, o ato de publicação. Revoga as disposições do contrário. É uma lei de 24 de julho de 91. Bom, é isso. Eu vou terminar por aqui. Depois eu vou começar uma outra lei, né? Ou uma outra emenda. Também trata do assunto atual, né? Que complementa, né, toda essa consolidação de leis previdenciárias, nessa carta de leis. E vamos tirando as dúvidas, vamos ver como é que ficou, a tentar se atualizar o máximo possível. E é isso aí, espero que gostem. Amanhã concurso público, já estou me preparando já, mas estou meio sem cansado, estou meio sem energia. Mas eu vou tomar uma vitamina já vou esperto para lá e, se Deus quiser, estamos dentro. Esse é o último que a gente vai prestar, porque nós vamos passar, tenho certeza disso. Obrigado, uma boa noite, até mais.